Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Filho de Peixe. Muito prazer, eu sou o André Siqueira e nesta sexta-feira vamos aqui com um assunto específico no nosso canal, ou melhor, um assunto específico como pauta principal. E no final do vídeo eu trago dois mini assuntos bônus aqui para você que eu espero que você goste. Vamos falar sobre como o jogo do Santos contra o Macará, a vitória de 2-1, pode ter mostrado, tanto para nós torcedores, e eu espero que principalmente para o Neymar, qual caminho deve ser seguido por ele até o final da sua passagem com a camisa do Santos. E os assuntos bônus serão uma errata sobre um jogador que pode ajudar o Santos no jogo de volta contra o Macará e um jovem jogador da base que pode estar de saída para o futebol europeu. Vem comigo nessa, quero pedir antes para você se inscrever, se for novo por aqui, comentar, compartilhar, hypar o nosso vídeo. Sei que já estamos na sexta-feira e que provavelmente seu estoque de hypes já deve ter acabado, mas se você ainda tiver um hypezinho sobrando, ajuda muito o nosso canal. E também quero pedir para que você avalie tornar-se membro do nosso canal, para ajudar o canal Filho de Peixe e também para ter acesso a vídeos exclusivos. Acabei de gravar, já está disponível para os membros do canal, apenas para os membros, é conteúdo exclusivo, o primeiro vídeo temático sobre futebol, ou seja, que passa das fronteiras santistas, mas é um assunto de interesse do santista. Eu explico e detalho as 10 novas regras do futebol brasileiro. 9 delas já passarão a vigorar na rodada do final de semana. Tem Santos e Vasco em São Januário e já vai ter mudanças significativas valendo para esse jogo. Para você ter acesso a esse tipo de vídeo, para sugerir um tema de vídeo que será semanal, um vídeo por semana, 100% exclusivo para os membros, clique no botão Seja Membro, consulte valores e condições, e se você se tornar membro, você pode, por exemplo, outro benefício exclusivo para os membros, vir para o nosso grupo de WhatsApp. Você pega o seu número com DDD e envia para o canal filhodepeixe@gmail.com e eu te coloco no grupo de Zap. Beleza? Gente, vamos lá. Começando pelo assunto principal. Neymar, cada vez mais precisa ser o arco e não a flecha. André, você endoidou, virou poeta, do que você está falando? Que papo é esse de arco e flecha? Gente, o Neymar no começo da carreira era a flecha. Ele era lançado em velocidade, ele apostava a corrida com o marcador, ele pegava a bola na ponta esquerda e fazia tudo e mais um pouco. Passava por 4, 5, 6, infernizava a vida do defensor. Naquele time mágico, maravilhoso, quem era o arco? Quem era o cara da pifada? Era o Ganso, era o Marquinhos Patrão. Em alguns momentos foi o Robinho, quando o Robinho voltou, e ele era o capitão daquele time que ganhou a Copa do Brasil. Então o Neymar era o jogador para quem os meias armavam o jogo. Ele era, portanto, a flecha. Mas já faz muito tempo, e isso se agravou, isso se acentuou depois das sucessivas lesões do Neymar, que o Neymar tem sido cada vez melhor como arco, buscando as flechas. E o jogo de ontem, e talvez eu possa dizer, inclusive, que o histórico recente do Neymar com a camisa do Santos tem mostrado que ele deve ser cada vez mais o arco e não a flecha. Traduzindo, todas as vezes, não vou dizer todas as vezes, mas muitas das vezes, se o Neymar optar por pegar a bola, segurar a bola, reter a posse e tentar, com a defesa montada, com 2, 3 jogadores marcando ele, às vezes 2 marcando e 1 na cobertura, 1 marcando e 2 na cobertura, quando ele tenta quando ele tenta partir para o mano a mano, quando ele tenta enfileirar, quando ele tenta repetir o Neymar do Antigo Testamento, ele é facilmente desmarcado. O Neymar, longe do gol, partindo para cima dos adversários, não tem sido mais eficiente, seja por falta de explosão, seja por falta de força física, seja por medo de partir para o embate e seja por falta de velocidade. O Neymar, com 34 anos, nunca mais será o Neymar do Moicano, o Neymar que driblava no espaço
de meio centímetro quadrado. E no jogo de ontem contra o Macará, isso ficou evidente. Claro, gente, como eu disse para vocês, isso já ficou evidente em outras partidas. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. No jogo contra o Atlético Paranaense, por exemplo, o lance em que o Cabaleiro, não, no Atlético Paranaense não, me perdoem, o jogo contra o Remo na Vila Belmiro, tem alguns dos principais lances do Neymar, tem um em que ele tabela com o Barreal no centro de campo, que o Neymar recebe a bola de costas, um marcador do Remo vem babando, doidinho pro Neymar pisar na bola, ele ia dar uma jantada no Neymar, ou esperar o Neymar dominar e virar para tentar driblar, para tentar bater a carteira dele. O Neymar joga em um toque. Ele dá um toque pro Barreal, o Barreal sai com o campo aberto. Já houve diversos jogos em que o Bom Tempo busca o toque para o Neymar e ele, Bom Tempo, se projeta e o Neymar, soltando em 2 toques, deixa o Bom Tempo livre. Por quê? Quando a bola vai na direção do Neymar, vão muitas pessoas em cima dele e se ele joga de primeira, ele deixa um companheiro em condição. Mas voltando ao jogo do Macará, nós temos 2 tempos do Neymar absolutamente distintos. Um deles mostra um Neymar que a gente não quer ver. O outro tempo mostra um Neymar que desequilibra, um Neymar que pode ser o que o torcedor tanto espera dele. No primeiro tempo, o que nós vimos? Um Neymar segurando a bola, um Neymar tentando partir para a individualidade, o Neymar tentando ser o Neymar do Antigo Testamento, o Neymar das velhas épocas. Qual foi o resultado? Principalmente até cerca de 35 minutos do primeiro tempo. O Neymar perdendo a bola, o Neymar não dando sequência nas jogadas, o Neymar partindo para o embate físico e quando vai tomar a decisão de passar, criar uma jogada, já não tinha mais a potência física para executar como deveria o lance. A partir da reta final do primeiro tempo, a gente começou a ver o Neymar, pifando, só dando a carteada, só soltando bola. Teve o passe para o Gabigol, aquele que a bola saiu um pouco e o goleirão Rodrigues do Macará abafou. E teve a jogada de gênio. Um passe para ele na entrada da área e de primeira ele deixa o Gabriel na cara do gol, o Gabigol toca por cima do goleiro e faz o gol. É uma jogada tão fora do comum, é uma jogada tão plástica e tão genial que o treinador do Macará depois do jogo disse o seguinte: nós achávamos que nós estávamos prontos para chocar o mundo ao ganhar do lendário Santos dentro da casa do Pelé, mas o Neymar, ele pensa à frente de todos nós, ele é muito gênio e ele num toque só acabou com a nossa defesa. Isso foi dito mais ou menos com essas palavras pelo treinador do Macará. Mas, como eu disse, o primeiro tempo do Neymar, em sua grande maioria, foi do Neymar que segura a bola, do Neymar que quer driblar. Teve um lance que o Neymar saiu com bola e tudo, e até voltou meio manquitolando, teve um probleminha no tornozelo. E no segundo tempo, aí sim nós vimos um recital do Neymar. Foram 2 passes para o Gabigol. Na verdade, um deles foi um passe, aquele que o Gabigol saiu no facão e chutou, foi anulado. E também, de forma genial, sim, foi um lance lindo, aquele corta-luz que a bola vem do Raul Laser, o Neymar. Veja, gente, tá vendo? Um toque, 2 toques que ele dá já é suficiente. E quando ele não toca na bola e usa todo o seu QI de jogo, todo o seu raciocínio para clarear a jogada. Aquele corta-luz foi coisa de cinema. E depois o Neymar ainda cobrou o escanteio para o gol do William Arão. Segundo o SofaScore, foram 5 passes decisivos e o SofaScore considera como passe decisivo aquele que deixa um companheiro em condições de fazer um gol. Foram 5. 2 assistências. Outros 3 não viraram gol por pouco. E veja só vocês, galera, informações aqui que eu queria passar para vocês. Segundo o SofaScore, considerando todos os jogadores da Sul-Americana, o Neymar é o vice-líder em chances, em grandes chances criadas. São 6, com 21 passes decisivos em 5 jogos. Então, 21 dividido por 5, vamos arredondar, 20 dividido por 5, são 4 em média por partida. Só ontem contra o Macará foram 5, acima da média. 6 grandes chances criadas a partir dos pés do Neymar. 2 gols e 2 assistências.
4 participações para gol em 5 jogos. É esse Neymar que a gente quer ver. O Neymar garçom, o Neymar pifador. E sabe por que, que o Neymar pifador tem que ser a versão predominante do Neymar? Vamos a mais uma estatística para vocês. Segundo o app de estatísticas R10 Score, que tem o grupo, tem o Ronaldinho por trás, né? R10 de Ronaldinho. Considerando os meias da Série A, dos 20 clubes da Série A, o Neymar ontem se transformou no meia com o maior número de participações para gol na temporada. Ele desbancou ninguém mais, ninguém menos do que o Garro, do Corinthians, e o Matheus Pereira, do Cruzeiro. O Matheus Pereira é um jogador que muitos defendem que vá para a seleção brasileira. E com as 2 bolas do Neymar ontem, ele se transformou no meia com mais participações para gol no ano. São, no total, 20 jogos do Neymar, 8 gols e 7 assistências, totalizando essas 15 participações para gol. Tudo isso em 20 jogos. Ou seja, gente, para a gente arrematar, para o Santos e para o Santista e para o próprio Neymar, será melhor se daqui para frente ele entender que ele não é mais o Neymar do Moicano, não é mais o Neymar da primeira passagem, que agora, ao invés de ser o velocista, o driblador, o Neymar é o jogador cerebral, com um QI de jogo, uma visão periférica, uma acurácia, uma precisão de passe que raramente se encontra no futebol mundial. Porque no brasileiro eu acho que de fato ele tem a visão de jogo mais privilegiada. Mas quando ele segura a bola, quando ele quer resolver sozinho, passando por meio time, o corpo dele já não aguenta mais. Então que daqui para frente, Neymar, você se espelhe nos jogos recentes, em que você tem sido mais um garçom do que um driblador. É o que eu espero do Neymar. Para arrematar o vídeo, 2 informações. A primeira só a título de errata. Na live pós-jogo, eu disse ontem que o Barreal estava pendurado e que tomou o cartão e que desfalca o Santos no jogo de volta contra o Macará. Peço desculpas, essa informação está equivocada. Dos jogadores do Santos que tomaram amarelo, só estava pendurado o Escobar. Então, se o Cuca quiser, pode contar com o Barreal para o jogo da volta. Por que que isso importa? Porque já houve jogos em que o Barreal foi o lateral esquerdo. Então, pode ser que o Cuca escalhe o Barreal de lateral. André, você acha que isso vai acontecer? Não, porque o Cuca deixou claro na coletiva pós-jogo que pretende descansar alguns jogadores e vocês viram que o Barreal saiu de campo extenuado. Acho que ele vai para o sacrifício contra o Vasco e não joga contra o Macará. E para fechar, a ESPN noticia de quem que é a reportagem. Deixa eu ver se eu encontro aqui, ó. Felipe Silva, sempre ele, setorista que sempre está trazendo informações do Peixe na ESPN, dizendo que o Santos e o staff do Robinho Júnior cogitam emprestá-lo para o futebol europeu. Recentemente houve sondagens do Genoa, da Itália, mas ainda não chegou nenhuma proposta formal. Recentemente o Robinho renovou o contrato até dezembro de 2031, mas tem perdido espaço, foi ultrapassado pelo próprio Nadson, não tem jogado e agora o staff do Robinho, junto com o Santos, estudam emprestá-lo desde que a proposta de empréstimo venha com opção de compra, com algumas cláusulas, alguns gatilhos, evidentemente, mas que seria uma forma do garoto ganhar minutagem, coisa que ele não tem conseguido aqui no Santos. Acho que isso pode ser uma boa, porque não vejo o Robinho Júnior pronto para agregar no profissional. Ele é melhor do que algumas perebas que entram de vez em quando? Sim, mas quando a gente compara o que ele entregou com o que o próprio Nadson entregou com uma minutagem menor, a gente tem a sensação de que o Nadson está mais próximo do ideal, mais pronto do que o Robinho Júnior. E para que ele possa se desenvolver como jogador, ele precisa de minutagem. No profissional do Santos, esse caminho parece interditado. Vamos ver se alguma proposta oficial chega, mas agora você sabe também que o Robinho Júnior pode deixar o Santos a qualquer momento. Obrigado pela sua audiência, inscreva-se se for novo por aqui, não esqueça do seu like, comente, compartilhe, hype esse vídeo se quiser e puder, torne-se membro do nosso canal. A gente volta a qualquer momento com qualquer novidade, mas por enquanto é só. Se cuide, fique com Deus, um abraço e tchau.